Não é novidade para ninguém que o Japão é um país rico e tecnológico, com uma economia forte e avançada. O país oriental, que ficou conhecido por seu império no passado, ocupa o terceiro lugar de maiores economias do mundo atualmente, ficando atrás somente de Estados Unidos e China. O Japão é um dos países com a história mais antiga do mundo. Historiadores afirmam que a história do Japão teria dado início há mais de 2.000 anos, quando a sua população ainda não tinha nem contato com a Europa. De 1990 até 2000, o Japão passou por um período muito conturbado em sua economia. Especialistas chamam esse período de a década perdida. Acontece que esse período é datado tendo duração apenas de 10 anos, porém as consequências dessa fase assolam o Japão até hoje. Apesar de sua grandiosidade, o Japão desde o início de 2000 não vem apresentando um crescimento econômico, o que passa a impressão de que o país parou, ou melhor, congelou sua economia. O país vai voltar a crescer? Quais são os problemas enfrentados pelo Japão? E o mais importante, existe alguma solução para esses problemas? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te responder todas essas perguntas. Mas antes de irmos para o vídeo, verifique se você é inscrito neste canal. Se não for inscrito, aproveite para se inscrever e também ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Para entendermos melhor a história de como o Japão se tornou uma superpotência mundial, será preciso voltarmos ao fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, há quase 78 anos atrás. Nesse contexto, o Japão se encontrava devastado e humilhado, pois durante a guerra escolheu defender o lado do eixo, que contava com a Alemanha e a Itália. Como aprendemos na escola, o eixo saiu derrotado da guerra, vencido pelos aliados que tinham como países líderes os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Em 1945, o Japão sofreu um dos maiores golpes que o país já teve em sua história. As cidades de Hiroshima e Nagasaki se tornaram pó depois que os Estados Unidos lançaram pela primeira vez a bomba atômica em ambas as cidades. O Japão se viu humilhado e prostrado durante esse cenário de terror. Além de perder a guerra, o Japão foi obrigado a mudar a sua própria constituição e foi impedido de formar o seu próprio exército. O novo regimento dizia que em caso de novas guerras, os Estados Unidos ficariam responsáveis pelo Japão. Mas o que parecia ser ruim se tornou o motivo que fez o Japão se reerguer. A ocupação dos Estados Unidos no Japão só se deu porque o país americano queria garantir o distanciamento do Japão com a União Soviética. Isso fez com que os Estados Unidos também enviassem mais investimentos ao Japão para fortalecer essa ideia. Além disso, com menos gastos na área militar, o Japão ganhou tempo para poder investir na reconstrução da infraestrutura do seu território. Com mais organização, o governo japonês decidiu investir em 3 áreas principais: a petroquímica, a automobilística e a eletrônica. E sim, isso nos mostra o porquê de o Japão ser tão conhecido na área tecnológica. Nesse período, o Japão fez grandes avanços na tecnologia e em pouco tempo conseguiu reconstruir sua infraestrutura. A partir da década de 50, o Japão super avançou, alcançando marcas econômicas surpreendentes para um país que tinha acabado de ser humilhado em uma guerra. E em 1952, a intervenção americana chegou ao fim, e agora o Japão já andava com suas próprias pernas. Mas algo aconteceu que não estava nos planos do Japão. Como eu havia dito, desde a década de 50, o Japão vinha tendo resultados surpreendentes, a era do milagre japonês. Porém, em 1985, aconteceu algo que trouxe consequências não muito boas para o Japão. Neste ano, o dólar estava super em alta, deixando para trás grandes moedas do mundo. Isso não significa que estava bom, pois o crescimento descontrolado do dólar causou uma grande confusão no mercado mundial. Para resolver esse problema, os 5 países com as maiores economias do mundo, dentre os quais o Japão já fazia parte, junto com a Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos, decidiram fazer uma reunião em Nova York. Nessa reunião, que ficou conhecida como a Reunião de Plaza, os países decidiram fazer com que o dólar desvalorizasse para assim manter uma certa estabilidade entre os mercados. Para isso, os bancos nacionais de cada país decidiram vender suas reservas da moeda americana.
No entanto, o acordo foi prejudicial para o Japão, pois a desvalorização do dólar aumentou o custo das importações japonesas, o que resultou em uma inflação mais alta e uma queda na competitividade das exportações japonesas. Além disso, o Japão era muito dependente das exportações para sua economia, e a queda na competitividade de suas exportações foi um dos principais fatores para o fim de sua época dourada. Com isso, o governo japonês decidiu diminuir os juros de empréstimos pela metade, o que chegou a 2,5%. Porém, essa medida fez com que muitos créditos circulassem no país. Não se engane, isso fez com que a inflação só aumentasse e fez com que o mercado de ações do Japão batesse 300%. Além disso, criou-se uma crescente imobiliária no país, o que deixou os imóveis no Japão muito caros. Realmente valiam muito. Para você ter uma noção do quão caro era, na época o terreno do Palácio Imperial em Tóquio valia mais do que toda a Califórnia. Como forma de reverter esse cenário, o governo decidiu fazer diferente. O governo decidiu aumentar as taxas de juros para reduzir a quantidade de dinheiro em circulação. Como consequência das grandes produções que já haviam no Japão, a demanda de sua população ficou menor que a oferta das empresas. Ou seja, os produtos ficaram muito baratos e isso levou ao inverso da inflação, a deflação. Isso tudo deu início ao pior período do Japão depois da guerra. Após tantos avanços em sua economia, o Japão se vê pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial em uma nova crise. Desde 1950 até 1980, o Japão viveu sua fase de ouro. Porém, a partir de 1989 até o início dos anos 2000, as coisas mudaram um pouco através de uma crise chamada a Década Perdida. A crise econômica foi causada por uma série de fatores, incluindo a bolha imobiliária e a bolha das ações, que estourou em 1989 e 1990. Quando as bolhas estouraram, os preços dos imóveis e das ações caíram drasticamente, o que levou a um colapso do mercado financeiro. Outro fator que contribuiu para a recessão econômica foi a falta de reformas estruturais no setor financeiro e no mercado de trabalho. O setor financeiro japonês era altamente regulamentado e os bancos estavam fortemente ligados aos grandes conglomerados de negócios, conhecidos como Keiretsu, como por exemplo a Toyota, a Toshiba e a Nissan. Isso dificultou a recuperação econômica, pois os bancos estavam relutantes em emprestar dinheiro às empresas e aos consumidores. A década perdida do Japão também foi marcada por uma estagnação salarial e por uma taxa de desemprego relativamente alta. A recessão econômica levou ao fechamento de muitas empresas e à perda de empregos. Isso levou a uma redução na renda de pessoas e uma diminuição do consumo. Apesar da recessão econômica, o Japão continuou a ser uma potência mundial no setor de tecnologia e na indústria automotiva. No entanto, a década perdida teve um impacto significativo na economia e na sociedade japonesa. A recessão econômica levou a uma série de problemas sociais, como o aumento da dívida pública e o envelhecimento da população. Alguns especialistas sugerem que o Japão precisa aumentar a imigração para aumentar a oferta de trabalhadores e aumentar a demanda por bens e serviços. Com a idade avançada da população e a diminuição da taxa de natalidade, o Japão tem enfrentado uma escassez de mão de obra. Aumentando a imigração, o país pode atrair trabalhadores qualificados e aumentar a oferta de mão de obra. Isso poderia ajudar a impulsionar o crescimento econômico e aumentar a produtividade. Outra solução proposta para impulsionar o crescimento econômico é a implementação de reformas estruturais. Isso inclui medidas como a liberalização de certos mercados e a redução dos regulamentos. O Japão é conhecido por ter regulamentos rigorosos e proteção excessiva de alguns mercados, o que pode limitar a competitividade e a inovação. A liberalização de certos mercados e a redução de regulamentos poderia ajudar a aumentar a competitividade e a inovação, impulsionando o crescimento econômico. Além disso, essas reformas também podem ajudar a atrair investimentos estrangeiros e aumentar a eficiência econômica. A crise em si terminou em 2000, porém até hoje o Japão sofre algumas consequências por causa dela, como por exemplo, o assunto principal do vídeo, que é a dificuldade de crescer novamente. É evidente que o Japão é um ótimo país, e a estagnação econômica japonesa não necessariamente seja um problema tão grande quanto em outros países, já que o Japão se consolidou em uma economia forte.
Eu particularmente acho que o Japão voltará a crescer novamente muito em breve, pois a história do país é formada por recomeços e superações. Mas e você? O que acha? Será que a crise que o Japão enfrentou na década de 90 vai continuar causando consequências por muito tempo? Deixa aí sua opinião nos comentários. Outro país que provavelmente vai passar por maus bocados nos próximos anos é a Rússia. O país vem enfrentando uma forte crise econômica e muitos especialistas apontam que o país pode entrar em colapso. Mas o que de fato está acontecendo com a Rússia? Será que esse é o fim de Vladimir Putin? Clique nesse vídeo que está aparecendo agora e descubra a verdade. E antes de sair, não se esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos do nosso canal. Muito obrigado pela companhia e nos vemos em breve!